Oi, pessoal, tudo bem? A tarefa de hoje é vocês fazerem essa questão 11 inteira, com gráfico das 3 retas e os pontos pertinentes, e enviar para mim. Então, para explicar como é que faz essa questão 11, eu vou fazer uma questão de exemplo. Então, pessoal, esse aqui é o exemplo que eu vou usar, só alterei os dados as coordenadas dos pontos, a verificação do ponto C, modifiquei o ponto D e o ponto E. O resto é a mesma coisa. Então, vamos começar a fazer o nosso exemplo. Então, os pontos A e B, que definem uma reta. E aí, eu tenho duas formas, eu vou fazer as duas. A primeira é pela equação da reta na forma reduzida, ou seja, tendo o coeficiente angular e um ponto que pertence à reta. E a segunda forma é por determinante, por 3 pontos alinhados, determinante igual a zero. Então, eu vou fazer as duas. Então, vamos começar com a forma 1, com o coeficiente angular e um ponto que pertence à reta, porque aí eu substituo na equação reduzida o m e o q, coeficiente angular e o linear. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar o valor do coeficiente angular, que é o m. Como eu tenho dois pontos que pertencem à reta, então eu vou calcular usando as coordenadas dos dois pontos, y de A menos y de B dividido por x de A menos x de B. Substituindo certinho, eu tenho que o coeficiente angular da reta T vale menos 4/3. Agora, com o coeficiente angular menos 4/3 e um ponto que pertence à reta T, eu peguei o ponto A, mas também poderia ter pego o ponto B, tá? E aí, substituindo na equação reduzida, o y de A, o x de A e o coeficiente angular, o y, que é 5, o x de A, que é menos 2, o coeficiente angular, que é menos 3. Aí é só resolver, isolando o valor do Q, eu tenho que o Q vale 7/3. Agora, com o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta T, é só se substituir na equação reduzida, o m e o q, e aí eu tenho a equação reduzida da reta T. E aí, a partir daqui, é só eu achar a geral, a segmentar e tudo que o exercício pede. Então, agora vamos ver a outra forma de eu achar a equação dessa reta, passando por dois pontos, pelo determinante. O que acontece? Lembra que quando o determinante das retas for igual de 3 pontos for igual a zero, os pontos estão alinhados? Então, eu vou pegar o ponto A, o ponto B, que ele me deu, e um outro ponto de coordenadas genéricas x e y, representando um terceiro ponto que que está em qualquer lugar da minha reta, um ponto genérico. Então, se eu colocar os pontos ponto A, ponto B e o ponto genérico no determinante, para eles estarem alinhados, o determinante tem que ser zero. Então, vou calcular o determinante pela regra de Sarros, copia a primeira e a segunda colunas, tá? E aí, vai multiplicando na diagonal. Lembra, diagonal 4y mais 5x mais 6, tá? Do outro lado também. Deixa eu pegar outra cor. Okay. Mais 20. Lembrando que desse lado, se é mais 20, passa menos 20. Menos 2y passa mais 2y. Menos 3x passa mais 3x. Ou seja, eu tenho 5 mais 3, 8x. 4 mais 2y, 6y. E 6 menos 20, menos 14. E aí, esse determinante, que deu 8x mais 6y menos 14, vai ser igual a zero, tá? Porque eles estão alinhados, pertencem a uma mesma reta. E aí, eu tenho a equação
geral da reta, tá? Como 8, 6 e 4 são múltiplos de 2, só para simplificar já, eu vou dividir a equação inteira por 2. Dividindo por 2, ó, 8 por 2, 4, 6 dividido por 2, 3, menos 14, dividido por 2 igual a menos 7. Então, aqui também a equação geral da reta T, da mesma reta. Lembrando que uma reta ela pode ter infinitas equações. E aí, agora eu vou achar a equação reduzida, para verificar se fica igual à da forma 1. Vou isolar o y, né? 3y, menos 7 passa para lá, mais 7, mais 4x passou para o outro lado, menos 4x. E o 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, aqui eu tenho a equação da reta T, agora na forma reduzida, tá? Que é igual que a gente achou na forma 1, pelo coeficiente angular e um ponto que pertence à reta. Agora, voltando lá para o exercício, né? Na letra A, ele pede a equação na forma geral, que a gente já achou, né? 4x mais 3y menos 7 igual a 0. A equação na forma reduzida, que a gente também já achou, tá? Lembrando que na reduzida a gente identifica o coeficiente linear, 7/3, o coeficiente angular, o m, que é menos 4/3. Ele também pediu o coeficiente angular, a gente já tinha feito também, menos 4/3, né, usando os dois pontos, o ponto A e o ponto B. Mas ali também, ó, menos 4/3 e menos 4/3, ó, vê que ficou igual. A equação na forma segmentária, tá? Vou pegar a equação geral, tá? Vou pegar ali a equação geral. E aí eu vou... Segmentário tem que ser igual a 1, então eu vou passar os menos 7 para o outro lado, que vai ficar mais 7. Para o menos 7 ficar igual a 1, eu vou dividir por 7. Só que se eu divido aqui por 7, eu tenho que dividir a equação inteira por 7. Lembrando que na segmentária tem que ficar só o x e só o y. Então, o 4 e o 3 estão atrapalhando. Então, 4 passa dividindo o 7 e o 3 passa dividindo o 7 também. E aí, agora eu tenho a equação da reta T, mas na forma segmentária, tá? Se está na forma segmentária, eu consigo identificar o P, né? O P que está embaixo do X. Então, P igual a 7/4, ou seja, toca no eixo X no ponto 7/4 e 0. Eu consigo identificar o Q também, ó, 7/3, que fica embaixo do Q. Então, Q 7/3, e fala onde a reta toca no eixo Y, né? Do ponto 0 e 7/3. Tá? E o Q, ó, 7/3, bate com o Q da reduzida 7/3 também. Oi, pessoal. Continuando as questões que o exercício pede, ele pede o ângulo formado entre a reta e o eixo X. Isso aqui eu ainda vou passar, então deixa de lado. Ele quer o valor de P e o ponto onde a reta toca no eixo X. No slide anterior a gente já fez pela segmentária, né, o P e onde toca no eixo X. A letra C, ele quer o valor de Q e o ponto onde toca no eixo Y, a gente também já viu anteriormente, tá? O Q pode ser na reduzida ou na segmentária, né? Onde toca no eixo Y é 0 e 7/3. Agora, a letra D, verifique se o ponto C pertence à reta T. O ponto C tem seu x igual a 6 e tem seu y igual a menos 4. Então, para verificar se ele pertence a uma reta, eu pego qualquer uma das equações, pode ser a geral, a segmentária ou a reduzida, vou fazer com as duas aqui. Vou fazer com a reduzida e vou fazer com a geral. Mas tanto faz, uma delas já basta. Peguei as duas retas e eu vou substituir o x e o y do ponto C
na equação das retas. Então, aqui, ó, substituir o x por 6 e o y por menos 4. Daí, eu vou ter 4 vezes 6, 24, 3 vezes menos 4, menos 12, menos o 7 aqui. E aí, 24 menos 12 menos 7 igual a 5. E aí, eu tenho que 5 igual a 0, isso é falso, tá? 5 não é igual a 0, ou seja, o ponto C não pertence à reta T. Agora, a verificação pela equação da forma reduzida, também vou substituir o y por menos 4 e o x por 6. E aí, eu vou fazer bonitinho. 4 vezes 6, 24, menos 24 terços mais 7 terços. Então, menos 24 mais 7, menos 17 terços, que também não é igual a menos 4. Então, aqui também, ele daria que o ponto C não pertence à reta T. Tá? Então, tanto faz, uma das duas, ou também pela segmentária, você pode substituir na segmentária também. Continuando na questão I, ele quer saber a equação geral da reta U, que é paralela à reta T. Então, se a reta U ela é paralela à reta T, então elas têm o mesmo coeficiente angular. O coeficiente angular da reta T é menos 4 terços, a gente já viu anteriormente, tá? E aí, o coeficiente angular, então, é menos 4 terços, que é igual da reta T, e também passa pelo ponto D de coordenadas menos 5 e 2, ou seja, o ponto D pertence à reta U. Então, se eu tenho coeficiente angular e um ponto que pertence à reta, eu vou substituir na equação reduzida o x e o y do ponto e o coeficiente angular, para achar o quê? O valor do Q, que é o coeficiente linear. Então, resolvendo o valor do Q, bonitinho, eu tenho que o Q da reta U vale menos 14 sobre 3. Agora, tendo o coeficiente angular e o coeficiente linear, o Q, substituindo na reduzida, eu acho a equação reduzida da reta U. mx mais o Q, que é menos 14 terços. E agora é só achar a geral, né? Porque ele especifica que ele quer a equação geral. A questão J, ela pede para determinar a equação reduzida da reta V, que é perpendicular à reta T. Então, se duas retas são perpendiculares, no caso a V é perpendicular a T, significa que a multiplicação dos seus coeficientes angulares tem que dar menos 1. Então, substituindo o m de t, que a gente achou anteriormente, menos 4 terços, eu vou ter que o coeficiente angular da reta V igual a 3 quartos. Agora, tendo o coeficiente angular de V e um ponto que pertence à reta V, porque ele fala que a reta V passa pelo ponto E, então o ponto E pertence à reta V, e tendo um ponto que pertence e o coeficiente angular da reta, substituindo na equação reduzida, o y, o m e o x, eu vou poder achar o valor do Q da reta V, que é o coeficiente linear. Ali, substituindo, resolvendo a equação, eu tenho que o coeficiente linear, o Q de V, é igual a 7 quartos. Ou seja, a reta toca no eixo Y, no ponto 0 e 7 quartos. Agora, tendo o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta V, substituindo na reduzida, eu tenho a equação reduzida da reta V, M e o Q. A questão K, ela pede o ponto médio entre os pontos A e B. E aí, o y do ponto médio, y de A mais y de B dividido por 2, substitui, né? O y de A e y de B. Para achar o x do ponto médio, também, x de A mais x de B dividido por 2. O x de A menos 2 e o x de B 4. Então, menos 2 mais 4 dividido por 2, que é igual a 1. Aí, a gente tem o ponto médio entre A e B.
x igual a 1 e o y igual a 1 também, que é o ponto 1 e 1. Graficamente, eu tenho isso aqui. Ali, ó, ponto A, ponto B e o ponto médio 1 e 1, que fica bem no meio de A e B. Para fazer o gráfico, a reta T tem dois pontos traça reta. Então, ponto A, o ponto B, tem o ponto médio também, tracei a reta T aqui, certo? Para traçar a reta U, que é paralela à reta T, tem a equação da reta, e aí eu tenho o valor do Q linear, onde toca no eixo Y, no eixo Y, né? E tem o ponto D, que pertence à reta U. Então, graficamente, eu coloco o ponto D, né, ali, ó, ponto D menos 5 e 2, e eu tenho o Q, que é menos 14 sobre 3, aproximadamente menos 4,6, que tá ali onde toca no eixo Y, dois pontos, tracei a reta U. Certo? A reta V, né, reta V, que a gente achou a equação também, ó, 7/4 é onde toca no eixo Y, no 1,75, que é 7/4. E ele deu o ponto que pertence à reta V, o ponto E, 3 e 4. E aí eu tenho ali, ponto 3 e 4, toca no o eixo Y no Q, 7/4, aproximadamente 1,75, dois pontos, traça a reta V. Certo? Então, gráfico, a reta T, a reta U paralela a T e a reta V, que é perpendicular à reta T, né? Forma ângulo de 90 graus ali. E aí, lembra do ponto C? O ponto C, que a gente verificou se pertencia à reta T, ele fica bem aqui fora da reta T, ou seja, o ponto C não pertence à reta T. Agora, vocês têm a questão 11, né, para vocês fazerem do mesmo modo, mesmas questões, tá? Só vai mudar a reta, né? Ponto A, ponto B, mudei o C, o D aqui e o E aqui, tá?